Legal, bacana. Oi, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Lucila Marques. Eu tenho uma parte até curiosa. Eu fui executiva por mais de 28 anos em empresas nacionais e multinacionais. E quando eu fiz parte do mundo corporativo, eu passei por várias situações e confesso para você que muitas delas sem a inteligência emocional, porque naquela época nem se falava sobre isso, né? É Não verdade. existia essas histórias de inteligência emocional, que o Goleman trouxe isso. Na realidade, ele globalizou isso em 1990. Tinha É alguns verdade. estudos anteriores, mas ele que trouxe isso para o mundo. E eu vivi em algumas empresas, eu trabalhei na Fotótica, na Polaroid, na Lego Brinquedos, no Wet n Wild, fiz o startup do Parque Aquático Wet n Wild, depois eu trabalhei na EF, que é Escolas Internacionais, e depois eu passei 5 anos em Vitória, no Espírito Santo, trabalhando com granitos. Então eu trabalhei em empresas que eram muito divertidas, tudo era muito gostoso, né? Os produtos eram muito gostosos. Mas depois desses 5 anos que eu passei fora, eu decidi até descobrir o que era qualidade de vida, né? Lá em Vitória, em Vila Velha, e eu resolvi que eu não queria mais trabalhar no mundo corporativo. E eu fui então buscar esse maravilhoso mundo, né, da mente humana. E Hum, quando eu descobri tudo isso, eu me encantei e cada vez estudei mais e mais. Então, hoje eu tenho uma base bastante boa, que é uma base, logicamente, eu me formei em coaching, e depois eu fiz várias outras formações, o Inner Game, antroposofia, dinâmicas humanas, e aí por aí vai uma série de formações, porque eu acho que, na minha opinião, é assim, quando nós estamos falando de inteligência emocional, ou quando nós estamos falando com outro ser humano, a gente precisa ter muito cuidado, uhum. porque é um outro ser humano e eu estou ali participando da vida dele. Então, hoje, eu trabalho com todo esse cuidado, eu sou mentora de líderes, sou coach também de líderes, trabalho com facilitação de treinamentos comportamentais, também faço facilitação lá na BRH, num dos grupos que a Uhum. gente está junto, e eu sou apaixonada pela inteligência emocional, pela neurociência, essa parte toda que explica um pouco para a gente. E eu diria até mais, eu diria o seguinte, eu queria tanto que todas as pessoas soubessem como lidar com a inteligência emocional, porque isso facilita tanto o relacionamento e facilita tanto a vida da gente, que seria fantástico. Verdade. Você sabe que, assim, na companhia de idiomas, a gente lida com muitas pessoas, né? A gente trabalha aí com cursos, e é muito comum a gente encontrar pessoas que se sentem. Que têm uma baixa autoestima ou que têm medo de se expor. Então, você vê que a questão da gestão, né? Porque a gente sabe que, vamos dizer assim, controlar as emoções é algo muito difícil, porque a emoção, né? Depois você pode explicar melhor isso. A emoção é algo é como um impulso do corpo. E aí, se Isso. você tenta se controlar, você vai ter um cansaço e é algo que você pode não ser bem sucedido. Então, o primeiro passo é você reconhecer quais são as suas emoções, as que te pegam mais, né? Validá-las e aí sim tentar fazer uma gestão, conhecendo o seu jeito de ser e como é que você funciona e aquilo que te pega mais, você tentar fazer uma gestão disso, porque eu percebo que muita gente tem medo de se expor, por exemplo, para falar um idioma estrangeiro. E isso acaba criando uma barreira muito grande até para a carreira da pessoa. De não É. conseguir participar de uma reunião, de não conseguir fazer uma negociação no idioma estrangeiro, né? Então, não sei se você tem aí, se você quer explorar um pouco essa questão do que é controlar uma emoção, do que é uma emoção primeiro, né? Porque tem É, diferença de emoção, de sentimento. Fala um pouco isso. sobre isso. Vou falar assim, é muito interessante isso que você trouxe, é bem adequado. Nós temos, como que funciona isso em nós? Eu vou dizer como se fosse milésimos de segundo, tá? Eu Uhum, percebo o mundo cognitivamente. O que é cognitivamente? Com todos os meus sentidos. Então, quando, por exemplo, eu estou aqui na sua frente, eu estou olhando você, estou vendo como está o seu cabelo e tal, e isso, eu cognitivamente, vai me trazer uma percepção que eu vou dizer, ela é legal ou ela não é legal, eu já faço esse julgamento. Mas de que uhum, forma que eu faço isso? Agora, falando em milésimos de segundos. sim. Eu penso, eu vejo você, percebo, jogo lá dentro de mim, Uhum, milésimos de segundos.
Isso vai junto dos meus valores, das minhas crenças, dos meus aprendizados, das minhas experiências, das minhas memórias, isso vai de encontro. E quando isso está de acordo com as minhas crenças, com as minhas memórias e meus valores, eu tenho então uma reação e isso me provoca um sentimento. O sentimento ele é interno, ninguém Uhum, sabe o meu sentimento. A uhum, emoção ela é externa. A uhum. emoção é quando eu vejo, eu fico rubra, né? Eu fico com vergonha, eu fico vermelha. Sim, sim. O coração faz com que eu sue. A emoção, por exemplo, quando eu estou chorando, é uma emoção. Isso, eu posso estar triste como eu posso estar feliz. Eu choro de alegria. Então, a Sim. emoção ela é externa. E quando a gente tem isso, a emoção ela não é controlável. O que eu Uhum, posso, então, trabalhar é lá dentro de mim, através dos meus sentimentos e do meu pensamento. Então, quando uhum, eu entendo o meu pensamento, é como você disse, como uhum. é que eu faço gestão dessas emoções? A partir do momento, primeiro, que eu reconheço. Então, eu Sim. preciso entender. Primeiro, a gente, é a base de tudo. Nós temos sentimentos. E está tudo bem ter sentimentos, não tem Uhum, problema. A questão é como é que eu lido com eles. sim. Não é porque a gente tem. E você disse algumas coisas muito legais. Então, assim, eu diria que, inicialmente, para eu saber que eu tenho esses sentimentos, eu preciso identificá-los e reconhecê-los. Vou dizer uma coisa para você que assim é básica, que é o que eu levo para o básico de todo mundo, nos meus treinamentos e nos meus trabalhos. Todos nós temos uma Marta dentro da gente. Uma O que, que Marta? é isso? Uma Marta. Tem uma Marta. O Hum, que, que é a Marta? São os nossos sentimentos básicos, né? sei. Medo, Aham. amor, raiva, Uhum, tristeza e alegria. Nós temos esse. uhum. Não adianta dizer que não tem, que todo mundo que você conhece tem. Todos os seres humanos têm. A questão é como a gente lida. O Sim. medo é um sentimento que ele é bastante interessante. Primeiro, ele é legítimo. Nós temos medo e vamos combinar que agora na pandemia todo mundo está com medo? Eu sei que, Verdade. né, a gente tem medo. Eu tenho medo de sair na A gente rua. fica até neurótico, né? Tem pessoas que estão, nossa, super neuróticas. Aliás, eu vi outro dia na televisão uma coisa absurda que uma pessoa, ela tomou banho, se encheu de álcool Eu vi, eu e vi. foi acender o cigarro e se queimou Meu inteira. Deus, eu Essa vi. é a neurose. Mas o que, que o medo nos faz? Por qual motivo que o medo não é um... Eu não costumo dizer que não tem sentimento ruim, mas tem sentimentos que nos alertam. O medo, ele nos alerta. Quando eu estou com medo, opa, eu preciso olhar, preciso prestar atenção, tem alguma coisa estranha. Então, ele nos alerta. E Sim. é muito interessante que ele exista. Pegando um pouco do que você falou, de falar o Uhum, idioma, eu me lembrei quando você falou, quando eu fui para a Polaroid, foi a primeira multinacional que eu fui trabalhar, e eu precisei ir para os Estados Unidos, e eu tinha que uhum, levar uma apresentação, né? aham. Daqui da minha área, que era marketing, eu tive que levar para lá. Eu fiz a apresentação, aí o meu diretor, ele queria que treinasse, tinha uma secretária que ela era super poliglota lá, falava super bem, e eles queriam que eu treinasse, eu morria de vergonha de treinar na frente dele, mas eu morria de vergonha, mas tive que treinar. Fui para os Estados Unidos, sentei numa mesa, estava o mundo inteiro de marketing lá da Polaroid, sentamos lá, e aí eles falaram, quem quiser começar a fazer apresentação, começa. Meu, a emoção veio. Eu fiquei vermelha, eu suava, o coração batia, tudo acontecia. Sim. E eu falava, meu Deus do céu, tomara que não dê tempo. Tomara que não dê tempo, porque eu estava morrendo de vergonha por causa do meu sotaque. Eu achava que eu era péssima, que eles não iam entender. E Aham. aí foi passando, até que foi super interessante, porque não me lembro, era um oriental, não me lembro se era chinês ou se era japonês. E ele fez a apresentação dele na maior cara de pau, o chinês, né, o japonês, eles têm um sotaque bem ruim, e aquele foi o sotaque que ele usou, e ele fez a apresentação super seguro dele. Quando eu vi aquilo, eu falei, opa, eu falo melhor que ele, eu tenho um sotaque melhor que ele. E foi aí que eu fiz a minha apresentação, e foi super interessante, olha que eu estou falando já faz muito tempo, né? Sim. E foi super interessante porque naquela época a nossa inflação era de, se não me engano, era 120% ao mês. E aí, quando eu coloquei, alguém lá me chama a atenção, eu já gelei, né? Voltou toda aquela emoção de novo que eu já estava segura. E aí eu tive que explicar em inglês o que era, que era verdade, era a inflação. Então, esse medo ele é real.
A questão Sim. de ter medo não é problema. A questão é como é que eu É, lido com tudo. Diga. essa questão do medo, isso que você falou de sotaque, né? Porque até tem a ver um pouco com a nossa área. Assim, eu vejo que tem muita gente que tem um pouco de, muita gente que tem receio de ter o seu sotaque, cada um do seu país, porque isso não tem a ver com a tua fluência. Você é Não. capaz, o que é mais importante é você se comunicar. Né? Então, se você Isso. passou a sua mensagem, ok, se você cometeu erros, ok, se você cometeu erros de pronúncia, ou se você tem um sotaque carregado. Mas você conseguiu passar a sua mensagem, as pessoas te entenderam, você foi, né? Você entendeu essas pessoas, elas te entenderam? Eu acho que esse é o primeiro passo que a gente tem que ter em mente. Mas eu vejo que muitas pessoas têm um julgamento interno, um auto-julgamento, né? Uma autocrítica muito elevada. Que isso também Muito. tem a ver com as emoções, né? Que a Tem gente muito. acaba. Ó, eu tô vendo aqui, o pessoal adorou a Marta, já teve gente que anotou, ó. A Eu vou Jana, passar adorei o inteira. Marta. Thalita, anotei o Marta também. Karina, eu adorei o Marta. Eu vou Então, passar ela inteira. Você vai ver essa Marta aí, como ela é legal e como a gente vai lembrar e como que a gente vai fazer para saber e entender e reconhecer ela em nós. Então, primeiro é o medo. deixa eu só te falar aqui que tem uma pessoa aqui que eu não tá com o nome assim, Cockney Gringo. Então ele É, colocou em inglês, mas eu vou traduzir. Ele colocou assim: eu acho que todo mundo tem de assumir o seu sotaque. Eu não é. conheço nenhum francês que se desculpe por ter sotaque. E é É verdade, né? verdade. A gente tem que se comunicar, né? É Ok, a gente, verdade. né? Mas É assim, verdade. você vê como a gente tem medo, né? Porque acha que Tem. vão te julgar, vão desqualificar a tua apresentação porque você não tem um inglês tão fluente como Exato. você deveria ter. Então, eu acho que isso é uma questão assim bem delicada, né, para as pessoas. Pode É. continuar, Lu. E é importante isso, você tocar nisso, porque o idioma, eu sempre vi isso. Muita gente fala, eu consigo entender, mas eu não consigo falar. E eu me Sim. lembrei também de um outro assunto, quando eu comecei a aprender inglês, lá atrás, quando eu achei que eu devia aprender, quando eu estava na faculdade, e eu lembro que eu falei, conheci um inglês, e eu falei para ele que eu tinha muito medo de falar inglês, porque eu não tinha vocabulário. E ele me ensinou uma coisa que foi muito legal, e a partir daí, eu soltei minha língua, e eu acho que eu sou assim, nossa, fluente. Mas o que ele me disse? Eu falei para ele, por exemplo, eu não sei falar chuva, que está chovendo. Aí ele virou e falou: Uai, qual é o problema? Então você fala: Está caindo água do céu. E aí o outro vai dizer: É chuva. Aí você fala: É chuva, né? E aí tudo bem. Então, aí volto a dizer: é como a gente lida com isso que é importante, né? Como que Uhum. eu faço disso me ajudar, né? Me levar para frente e não me congelar. Porque o medo, ele tem três reações. A primeira reação, a gente fala freezing, né? Eu congelo e fico, Uhum. não consigo de Sim. jeito nenhum. Existe a segunda, que é, por exemplo, assim, eu chego, o medo está aqui, eu chego no medo, viro e continuo. Ele vai continuar ali o medo, mas eu finjo que não Uhum. é, mas ele vai continuar, uma hora eu vou ter que encarar. E Sim. a terceira situação é quando eu realmente encaro e falo, tô com medo, vai com medo mesmo. E vai. E a Uhum. gente destrava, né, a língua para poder falar o outro idioma. Então, o medo é o M da Marta. Sim. O A é a alegria. Bom, alegria todo mundo sabe, todo mundo conhece e todo mundo quer mais, né? E é isso mesmo que tem que acontecer. O E Uhum. é a tristeza. A tristeza, de fato, ela acontece e a gente deve respeitar aqueles momentos de tristeza e encará-los e também ter uma estratégia para lidar com eles, para que ele Uhum. não se torne algo maior. Depois a gente tem a raiva. A raiva eu adoro, porque a raiva ela é legítima demais e as pessoas acham, eu não sei quem disse, porque aí já virou crença, né? Que Sim. nós não podemos dizer que temos raiva. Nós temos raiva. Nós somos Uhum. seres humanos. E quando eu tenho raiva, eu tenho que falar, eu tô com raiva disso, porque é um sentimento tão lá dentro, tão forte na gente. Sim. A diferença, de novo, vou dizer, a diferença, de novo, é como é que eu lido com a minha raiva. Se eu sair aí como Uhum. um dia de fúria, pá, 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 não vai rolar. Não Então, eu mesmo, né? preciso saber lidar com isso para que eu não saia metralhando as pessoas no meu dia de fúria, mas que de vez em quando dá. Inclusive, tem aquele filme argentino que eu adoro, que é Os Relatos Selvagens, que Não aquele lá conheço.
Não, então assista. Não. Relatos Selvagens, acho que é um dos melhores filmes que eu já assisti, eu uso muito em treinamento. E ele traz Legal. vários sentimentos, desses sentimentos que a gente sempre teve vontade de fazer e a gente não tem coragem. Então assista, Uhum. que nossa, Relatos Selvagens é o máximo. Legal. Por fim, a gente tem o amor. Então, o amor, como é que a gente tem esse amor? Como é que a gente identifica? Eu costumo, guardem aí, hein, pessoal, todo mundo tem uma Marta dentro de si. Aí, eu vou dar um super bônus aqui, que eu vou dizer o seguinte: como é que eu vou identificar? Você disse lá no começo, Lucila, que eu preciso saber. Então, eu preciso entender os gatilhos que me levam a essas emoções. Aí eu posso começar a ter Uhum. uma gestão. Como é que eu Sim. vou fazer isso? Eu costumo dizer o seguinte: você tenha lá no celular um note, ou você tem um caderninho, onde você quiser. Anote por uma semana, já é bom. Por uma Uhum. semana, todo dia, no final do dia, você anota como foi seu dia e você lembre quais foram as emoções? Bom, eu saí para almoçar na hora do almoço. Bom, agora não tem hora do almoço, mas vamos supor. Eu falei, não temos mais almoço com o pessoal Ah, do mas tem que escritório. parar para fazer o almoço, né? Mas tem que parar para fazer almoço. Mas aí eu não vou almoçar com ninguém. Mas tudo bem, Sim. parei para fazer o almoço, beleza. Parei para fazer o almoço e fui almoçar com os meus filhos. Nossa, aquilo foi tão bom, tão gostoso estar com meus filhos. Me deu uma sensação de amor tão grande de eu estar com os meus filhos. Anota lá, estar com meus filhos me dá uma sensação de amor. Aí eu estava numa reunião online e tinha uma pessoa, estava num grupo grande, tinha uma pessoa cri-cri. Aquela pessoa me irritou tanto, eu fiquei com uma raiva daquela pessoa. Então, pessoas quando são prolixas, por exemplo, me dão raiva. E aí você vai Uhum. anotando no final do seu dia, durante uma semana, anota ali. Quais foram os gatilhos que te levaram àquela emoção? Em geral, eu falo para as pessoas, abre cada página uma das emoções. Uma é M, outra é A, outra é R, Uhum. T, e anota lá quais foram os gatilhos que me levaram a ter aquela emoção, aquele sentimento. Sim. Beleza. No final de uma semana, você vai olhar e você vai perceber um padrão. E aí você já começa a identificar que tais atitudes minhas ou das pessoas me levam a ter esse sentimento. Uhum. Quando eu sei o que é que me leva para aquele sentimento, aí sim eu posso começar a fazer uma estratégia. Entendi. Ó, deixa eu só te interromper um pouquinho, porque eu acho que você está respondendo uma das perguntas que foi feitas antes para a gente. A Juliana perguntou assim: qual o papel as emoções têm no ambiente profissional? A gente já falou da Marta, aí acho que você pode só focar no ambiente profissional. E a segunda Legal. pergunta que ela ligou foi exatamente isso que você está dizendo. Como lidar com as mudanças que estão ocorrendo atualmente, onde muitas pessoas ainda estão trabalhando de casa e não há mais tanto contato presencial? Então, você falou aí do almoço, né? Então, um almoço em família, e você está falando aí de uma estratégia para você poder, por exemplo, lidar com essas mudanças, que é tomar nota de situações que te levam a determinadas emoções, não é? Perfeito, exatamente isso. Agora, o que aconteceu nesse momento que nós estamos vivendo hoje? As pessoas acabaram ficando com mais tempo dentro de casa, mais tempo com elas mesmas. E quando que a gente parou, nesse mundo que a gente vive, parou e falou: agora eu vou prestar atenção em mim. Difícil, difícil a gente ter esse momento. Só que nesse momento da pandemia, nós fizemos isso. Até porque muitos medos apareceram. E eu Poxa, não sabia como lidar com eles, né? Eu não sabia uhum, o que fazer com isso. E aí verdade. eu precisei parar e pensar. A resposta a essa pergunta é assim: neste momento, como fazer para lidar com tudo isso? É parando e prestando atenção. O que te dá cada um desses sentimentos quando você está neste momento? E o Martin Seligman é um PhD, um psicólogo PhD americano, e hoje ele é o precursor da psicologia positiva, e Uhum, ele tem a fórmula da felicidade, ele fala muito em felicidade. sim, E ele tem um livro chamado Felicidade Autêntica, que eu uhum, adoro, acho assim, recomendo todo mundo para ler. E o Martin Seligman, ele diz o seguinte: existe uma fórmula da felicidade. Vejam uhum, bem, existe uma fórmula que ele fez. E eu vou dar essa fórmula para vocês. A fórmula da felicidade é o seguinte: dos momentos passados, o que foi ruim, tira um aprendizado. O uhum, que foi bom, traz para você todos os dias.
Lembra de uma Uhum. viagem legal, de um momento legal? Traga isso. De um trabalho legal, de um líder bacana, traga isso. O momento ruim, você olha para trás, vê o que aconteceu e tira um aprendizado. Uhum. Dos momentos futuros, a gente Uhum. precisa ter expectativa, a gente precisa ter objetivo. Se eu não tiver objetivo, eu não Uhum. tenho aonde me direcionar. Então, tenha expectativa, tenha objetivo para poder seguir e ter um Certo. planejamento. E para o momento atual, no momento presente, eu preciso ter o máximo de emoções positivas durante o meu dia. O que Uhum. significa isso? Significa o seguinte: vão ter emoções ruins? Lógico que vão ter no nosso dia, né? De manhã, na hora que a gente acorda até dormir, acontece muita coisa. Sim. Mas se eu consigo entender e definir e entender quais são os gatilhos das minhas emoções, eu consigo produzir momentos felizes. Então, dando Uhum. aquele exemplo, vou pegar aqui com os professores. Adoro dar aula. Então, se isso é um momento feliz para você, dê o máximo de aulas possíveis, que isso vai te trazer energia, isso vai te despertar. Isso é momento feliz. No meio de Uhum. vai ter alguma coisa chata? Pode ser que tenha, mas elenque o máximo possível de momentos felizes. Uhum. Se eu sei que neste momento que a gente está, ficar com a minha família, almoçar com a minha família, está sendo um momento feliz para mim, que me traz energia, faça questão de almoçar, pare, vai, almoce com a sua família, porque isso te traz energia. É isso que ele fala. Então ele fala Sim. assim: esta é a fórmula da felicidade, ser feliz no passado, no presente e no futuro. Isso Então, se, traz. vo- então, se você pensar, por exemplo, no ambiente profissional, também você pode aplicar isso, não é? É O um pouquinho tempo mais todo. difícil, é um pouquinho mais difícil dependendo assim, da função que você está desempenhando, se não tem muito a ver com aquilo que você tem de expectativa. Mas, mesmo assim, eu acho que você pode escolher coisas prazerosas ou coisas felizes para o teu dia a dia, não é? Perfeito, porque quando que eu estou feliz no meu trabalho? Quando a minha emoção de felicidade, alegria e de amor me traz? Quando essas emoções, quando esse trabalho, na verdade, está de acordo com os meus valores. Quando ele Uhum, está atendendo meus valores, eu estou feliz. Então, a primeira uhum, coisa eu preciso entender: está de acordo com o que eu quero? Porque as pessoas falam assim, eu quero ser feliz no meu trabalho. Beleza, então, o que que é ser feliz para você? O que que é uhum. importante para você? Se para você é importante dar aula, conversar com pessoas, estar com pessoas, faça disso o seu dia. E aí Uhum. você vai estar neste momento feliz. Durante o dia existem, inclusive, funções que não são das mais agradáveis. Tem dia, eu dei aula, só que de português, né? Mesmo Sim, de marketing na FAP. E tinha momentos que não eram legais, mas eu amava dar aula, porque o que eu estava fazendo era passar meu conhecimento. Mas tinham momentos que não eram legais? Tinham, porque eu estava falando com sim, pessoas, gente, né? E sim. a gente não controla. Eu controlo a mim, não controlo o outro, né? Lu, estamos aí com meia hora. Eu tenho duas perguntas, uma que está aqui no computador e no celular e uma que já foi mandada antes. A Daniela Gonelli perguntou assim: você acredita que os professores estão preparados atualmente para ajudar os alunos em direção à inteligência emocional? Pergunta difícil, né? É bem difícil porque é de cada um. Eu diria o seguinte: eu não sei se eles estão preparados, mas eu sei que eles podem se preparar. Uhum, Não sei se eles estão preparados, porque é, não é dizer para o outro o sentimento que ele tem, mas e sim o que o professor pode fazer é perguntar qual é o sentimento que ele está tendo aqui naquele momento para ter tido aquele comportamento, para ter agido daquela forma. Então, o professor ele pode sim tirar o que tem de melhor daquele aluno dele. uhum, É desafiador? Eu acho que é mega desafiador. sim. Mas é possível, e é possível o professor se treinar. Ele se treina a perguntar. Quando a gente fala de inteligência emocional, uma das coisas que a gente precisa tirar da frente é o julgamento. Uhum. O ser humano, ele acorda, ele julga. É normal, é natural, todo mundo julga. Quem fala, eu não julgo, não é verdade. Todo mundo. Primeiro, cai na real, né? É na real. Vamos ser honestos aqui. Vamos ser autênticos e vamos ser honestos. A gente julga mesmo.
O que a gente precisa entender? A gente precisa entender o que é que está diferente da forma que a gente pensa, o que é que está diferente do nosso valor, entender que o outro pode pensar de forma diferente e tentar, ao máximo possível, ser imparcial com relação a isso. Então, o professor, quando ele está ali dando a aula, ele, na minha concepção, na minha opinião, ele é tudo. O que ele falar ali é regra. Então, o professor ele é extremamente importante neste momento, porque a voz dele é a voz da razão para todo mundo que está ali. Por isso ele é importante. E se ele trabalhar com a emoção, levantar as emoções daquele aluno, até assim, levantar de que forma? Como é que foi o dia para você hoje? Essa é uma super dica, por exemplo. Terminou a aula. Como é que foi essa aula para você hoje? O que, que um aluno pode dizer? Ah, foi legal. O que, que quer dizer legal? E trazer realmente isso da pessoa, buscar lá de dentro esse sentimento dela. Ah, legal, porque eu aprendi isso. Ah, então para você aprender é bom? É alegre? Ah, legal. Nós É, eu podemos acho, fazer. eu acho que a escola, né? Aí eu não estou falando exatamente da gente que a gente lida com adulto, mas a gente em casa, na família e na escola, infelizmente aprende a, vamos dizer assim, controlar, querer ter de controlar as nossas emoções. Eu acho que por isso que ela fez essa pergunta, porque o ideal seria a gente poder explorar quando uma criança sente É, raiva, um adolescente sente raiva, ou quando ele está tímido, né? Ele está triste, poder falar sobre isso e não é. esconder, né? Eu Tem uma queria. história ali, né? Tem uma pergunta aqui, Inai Jaceguai, ela pôs assim: como não permitir que os meus sentimentos pessoais prejudiquem na escola? Sou adolescente. Ah, muito legal. Eu preciso entender o que que é prejudiquem. Começa por aí. O que que é Uhum. o sentimento pessoal? A princípio e por princípio, os nossos sentimentos, eles não devem nos prejudicar. Muito pelo contrário, é isso que eu falei. Quando eu identifico, eles devem nos levar para frente. Agora, como é Uhum. que fazer? Como fazer para isso não prejudicar na escola? Primeiro, tenha uma clara definição do que é esse seu sentimento. Ele, ele surgiu, lembra que eu falei que vem do pensamento ele passa pelos nossos valores, crenças, memórias. O que é que gerou esse sentimento? Já começa por aí. E quando eu Uhum. consigo entender isso, eu consigo ter essa estratégia. Então, para não me atrapalhar na escola, entenda primeiro, identifique ele e faça uma estratégia para que isso não seja um impedimento para você. E seja honesto com você mesmo. Uhum. Sim, sim. Eu acho que é a Tem primeira alguns questão. comentários aqui, deixa eu ver aqui onde eu parei, que eu estava lendo. Deixa eu ver. É que a gente depois falou de tanta coisa, mas tem aqui a Ivone, que também trabalhou, ela trabalhou no CELEP muito tempo, ela colocou, acho até que com relação à língua é cultural. O brasileiro tem a régua muito alta. E é uma verdade. A É gente se verdade. cobra muito, não é? É verdade. Eu costumo dizer o seguinte, eu costumava dizer o seguinte, que nós, quem fala Hello, how are you? Tá ótimo, my name is Lucila, já está falando duas línguas, dois idiomas. O americano fala uma só, a dele. Ele só sabe falar inglês. E nós Uhum. falamos português e inglês. Então, daí a gente já está ganhando, a gente já está na frente. E fala, porque, como você disse lá, o objetivo disso é se comunicar. Uhum. E tudo bem, speak slowly. I Uhum. cannot understand you. Não tem problema a gente falar, fala devagar. Eu não consigo Sim. entender, porque não é a minha língua nativa, né? Uhum. Não é, Sim, sim. não é o que eu conheço. Tudo bem. Sabe o que, que me veio isso? Me veio o seguinte: tem uma autora que eu gosto muito, aliás, eu adoro ela, que chama Brené Brown. E a Sim, Brené adoro. Brown, ela fala da vulnerabilidade. Sim. É esse o momento que pega a gente, quando a gente acha que a gente não pode ser vulnerável. As pessoas fazem uma relação de vulnerabilidade com fraqueza. E, na Uhum. verdade, a vulnerabilidade é que nos leva a nos conectar com o outro. Quando eu chego para o outro e falo, I'm sorry, can you speak slowly? I cannot understand you. Ele vai parar para nos ouvir. E ele vai falar devagar. O Cockney Gringo falou assim: eu sempre digo para os meus alunos que confiança traz fluência. E é uma verdade, né? Porque assim, eu vejo que tem aluno que tem vergonha de perguntar e achar que a pergunta que ele vai fazer é muito burra, muito cretina, muito assim, muito infantil. E aí não É, pergunta.
né? E aí É. fica com aquela dúvida, não só por ter receio do que os outros vão pensar da pergunta que ele vai fazer, e às vezes todo mundo tinha aquela dúvida, mas assim, se você tem confiança no que o grupo ali, na construção de um grupo que se conhece, que sabe que é vulnerável, que todos estão lá para aprender, ok, né? Você dizer assim, olha, não sei, estou aprendendo e eu tenho esta dúvida, né? E sabe o que que você me lembrou? Você me lembrou o seguinte, quantas vezes, quem não, né, que dizem, Sim. quantas vezes a gente pensou em fazer uma pergunta, aí a gente falou, não, não, é ridículo, não vou fazer essa pergunta, porque vão É me achar verdade. ridículo. Em Aí o reunião, outro faz, não é? Não é e nem vai o outro idioma. faz. É Aí você exatamente. fala, putz, era isso. Ou quando o professor faz uma pergunta e você fala, você sabe a resposta, você fala, não vou falar, não vou falar, tô com vergonha, vou parecer um tonto. O outro vai e diz, e você fala, eu sabia, eu devia ter falado. Então, eu diria o seguinte, quando a gente cria esse elo de conexão entre as pessoas, que é um ambiente, como você diz, um ambiente seguro, que eu estou numa classe onde eu conheço todas as pessoas, ninguém vai sair dali criticando e nem falando nada, Sim. vai com medo mesmo, pergunta, porque você aprende muito mais. Muito mais. Eu assisti uma palestra com a... Ai, meu Deus. Raíssa. Eu não lembro. Raíssa Teles, sobre medo. E ela falou que a Ah, gente tem que usar o medo como um grande trampolim. Porque se você exato. não usar o medo como um grande trampolim, você vai congelar, você não vai fazer Isso, nada. Né? Eu achei muito exato. interessante a relação que ela fez. Tem mais uma Eu, pergunta aqui. Pode ó, falar, deixa eu pode só falar. falar uma coisa, só para não Pode falar. perder. Medo, em inglês é fear, não é? Fear. Fear. Eu É. costumo dizer que o medo é fear, que significa falsa evidência de algo real. Legal. Quando não Gostei. é aquele medo, né, de aquele Uhum. medo eminente que eu estou em cima de algum lugar e vou cair, sei lá, uma coisa Uhum. real. O fear, para mim, é falsa evidência de algo real. É o medo que está na minha cabeça. Sim. Portanto, identifique ele e faça uma estratégia para ele não te congelar. Isso, para não ser tão maior do que ele realmente é, né? Tem É. uma, tem uma pergunta aqui da Janaína. A Jana, ela perguntou assim: sobre o ambiente de trabalho, existe alguma dica para nos ajudar a maquiar algumas emoções? Eu acho que as emoções. Aí eu vou contra o que você está falando, Janaína. Eu acho que a emoção não deve ser maquiada, ela deve ser entendida. E vou dizer mais. Sabe quando você é autêntico? Quando você, por exemplo, acontece alguma coisa, vamos supor, você é professora, isso já aconteceu comigo, por exemplo. Alguém faz uma pergunta e eu não sei responder. Isso me dá uma palpitação. Eu falo, ai meu Deus do céu, como que eu vou parecer, né? Não sei falar, meus alunos aqui. Não tem a menor importância falar, pessoal, eu também não sei. Vamos descobrir junto? Eu acho que a Uhum. maquiagem não é da emoção, é a estratégia que eu, de novo, eu vou fazer com isso. Se eu estou com raiva de um aluno, lógico que eu não vou falar, estou com raiva de você, mas eu vou falar, olha, a gente trabalha muito com CNV, né? Comunicação não Sim. violenta. Eu vou Uhum. dizer, olha, essa ação que você fez, essa atitude que você teve, eu fiquei muito triste com isso. Isso me deu tristeza. E como é que a gente pode fazer para que isso não se repita? Então, é trazer a comunicação não violenta, que é uma outra ferramenta, uma outra estratégia, para a gente Uhum. colocar os sentimentos, e aí para os professores é muito legal se eles conhecerem a comunicação não violenta, para colocar os sentimentos autênticos e fazer disso que seja isso um passo para mim, e não um retardo, né? Sim. O Pedro Calabresa, não sei se você conhece, ele é professor Sei, da SPM, ele também é da sei, Casa do conheço, Saber, né? Eu já assisti palestra com ele, conheço. tem vários vídeos, né? Ele é ótimo. E tem uma entrevista dele que ele fala sobre inteligência emocional e ele diz o seguinte, que se você faz essa boa gestão que você está falando, você se conhece bem, sabendo que a gente não controla, né, por completo as emoções e que de manhã que você acorda, você está mais ali relaxado, o controle é maior e no fim do dia o controle é menor, então não deixa para o fim do dia fazer coisas que não são da Perfeito. sua natureza. Tipo, você quer fazer uma dieta e aí no começo do dia você vai lá lindo, maravilhoso. Quando chega no final do dia, você fala assim, o dia foi muito cansativo, eu mereço um Eu chocolate. vou, Você, não, vou comer uma caixa de bis inteira, né? e ele fala assim,
Se você vai fazer uma reunião difícil com pessoas difíceis, que tem ali algum clima, não deixa para fazer isso no final do dia, que as pessoas já estão com a baixa mais, vamos dizer assim, o controle está num nível menor e a chance de dar problema é maior. Então, reserva para um outro horário. Eu achei muito interessante. Aí eu fiquei pensando, se o aluno não gosta de idioma estrangeiro e precisa estudar, e se você precisa controlar alguma emoção sua ou fazer uma gestão dessa emoção, talvez o final do dia não seja o melhor horário se você tiver esse tipo de problema. Medo de se expor, autocrítica elevada, uma autoestima muito baixa, né? O que você acha Perfeito, é disso? exatamente isso, é fazer a estratégia. É exatamente isso. Como é que eu vou fazer se eu tenho dificuldade, como você disse, e no final do dia estou exausto? Para prestar atenção vai ser muito mais difícil. Ou, como é que eu vou fazer? Porque a gente sabe muito bem quantas pessoas se inscrevem no curso de idiomas que É seja, verdade. fala, eu vou começar a fazer, vai nas 3 Aham, primeiras aulas, e aí, aham. assim, tá longe, o trabalho me segurou, não deu por causa da reunião, e eu deixo de deixar importante para deixar outra. A gente diz que isso é um sabotador. Então, o Uhum. que que a gente precisa saber? O que que me sabota quando eu vou fazer esse tipo de. Quando eu estou no meu dia a dia, o que que me sabota? Então, se aprender inglês para mim não é algo tão fácil, Uhum. coloque no melhor horário para você que você não esteja cansado. Se para mim falar inglês ou eu me expressar em inglês, eu tenho um certo receio, eu tenho medo de falar, o que é que eu posso fazer para treinar? O que é que Uhum. eu posso fazer e com quem eu posso falar que eu não vou ter vergonha, né? Porque aí Sim, começa daí. sim, Eu sim. acho que tem. É verdade. Você acha que saber ouvir ajuda a gente a equilibrar as emoções? Sabe, assim, do tipo, por exemplo, se você, essa coisa que você falou dos gatilhos, você ouve algo que não te agradou muito, mas você já de cara, né, vem aquele impulso de você querer responder. Aí já estamos É. falando mais de relacionamento, né? Pode ser no trabalho, na vida pessoal. Você acha que o saber ouvir, ou dar um tempo, ou até, por exemplo, não responder na hora, dormir com aquilo, pensar um pouco, refletir, para você não dar a resposta que viria de impulso a essa emoção? Você acha que é Isso possível isso? eu acho que é possível, eu acho que é perfeito. A escuta ela é um desafio até para nós brasileiros, porque a gente já atropela. Quando a gente fala de um americano, por exemplo, ele não atropela tanto. Quando a gente fala de um alemão, ele não atropela de jeito nenhum. O japonês não atropela de jeito nenhum. Então é cultural também, isso é um pouco nosso. Agora eu tenho 2 dicas para isso Uhum. para a gente tentar ao máximo se controlar. Primeira coisa, quando apareceu alguma coisa, alguém falou alguma coisa, te deu aquela raiva que você quer fazer o dia de fúria, pensa no nome dos 7 anões. Rápido. Não vale celular, não vale internet, não vale nada. Qual é o nome dos 7 anões? E aí você vai ficar lembrando. Você tem que falar o 7. É o Dunga, o Feliz. Isso a gente chama de mudança de foco, né? Porque na hora que eu vou pensar, eu não vou, a não ser quem tenha um filho de 3 anos que vê 77 vezes por dia o filme, pode ser que tenha decorado. Agora, para esse que tem o filho e que vê 77 vezes o filme da, dos 7 anões, eu dou outra dica, que é o seguinte: na hora que eu decorar o nome dos 7 anões, me diz as cores do arco-íris. Quais são as cores do arco-íris? Aí você tem que falar na ordem certa. Para que isso? Porque é o momento. Eu estou falando isso, é uma brincadeira, mas eu já fiz essas estratégias antes. Por exemplo, quando eu estava no mundo corporativo, trabalhando no escritório, tinha momentos que eu realmente queria esganar aquele que estava perto de mim. O que que eu fazia? Eu levantava, ia tomar um café. Eu tinha vezes que eu dava volta no quarteirão, porque aquele momento de dar volta no quarteirão vai te colocando, a razão vai entrando no lugar da emoção. E aí você consegue pensar de uma forma mais lógica, mais clara e mais objetiva. Então, os 7 anões é uma brincadeira, mas eu uso também, Não, mas né? é real, né? Porque você vê. Por que não falam pra gente assim, conta até 10?
porque isso te faz trazer para o racional, né? Você tem que fazer ali um outro Exato. processo, você não está focando na emoção. Eu gostei de você falar dos 7 anões e das cores do arco-íris, então é algo diferente. Mas eu já É tinha ouvido diferente. falar que o de 1 a 10 não é à toa, não é uma bobagem ter Não, conta de 1 a 10. É porque te traz para um racional e você vai lá, 1, 2, e pronto, você tirou a emoção, o foco da emoção. exato. Eu vou dizer uma coisa para você. Você falou, se você acha que se a gente dormir no dia seguinte fica melhor, fica muito melhor. Porque depois que a gente dorme, a gente baixa esse emocional e a gente consegue lidar. Só que para a gente conseguir deixar ir para a noite, dormir à noite e acordar no dia seguinte para resolver, eu preciso treinar muito. Então eu diria o seguinte, a inteligência emocional, gente, é identificar quais são essas emoções básicas. A gente falou da Marta. Sim. Coloca no caderninho, faz isso. Depois que eu identifico, eu consigo montar estratégias, como você disse. Se eu estou cansado de noite, então eu faço aula de manhã, então eu faço estratégias. Ou se algo me tirou do sério, eu dou volta no quarteirão, penso nos 7 anões, qualquer coisa nesse Uhum, sentido, uhum. para que eu possa ter uma gestão melhor. Mas isso significa o quê? É treino, treino, treino. Então é assim, um dia vocês vão lembrar, aquela doidinha da Lucila falou que tinha uma marca de mim e falou para eu pensar nos 7 anões. Vocês vão lembrar disso. Eu Uhum. costumo dizer o seguinte, que a ignorância é uma bênção. Até ninguém sabia disso. Agora vocês já sabem. Então vocês vão lembrar, quando tiver fora do controle, vocês vão lembrar da Marta, vocês vão lembrar dos 7 anões, e isso vai ajudar a treinar. Já é um grande passo na hora que eu identifico. Sim. Muito legal. Você estava falando disso, né? E eu também falei, mas a gente também precisa tomar cuidado se não fica engolindo muito sapo, não é? Porque se É. você também, tá, não quero entrar num confronto, tá, deixa para lá, tá, deixa eu pensar melhor. Tudo é um equilíbrio, é difícil isso, porque também você não vai sair explodindo a torto e direito, e você também não vai ficar aceitando tudo e engolindo tudo, porque isso também não vai te fazer bem. Né? Então Aliás, não vai fazer nada. a gestão tem esses dois lados, né? Existem as pessoas que são mais emocionais e as pessoas que são mais mentais, vamos dizer assim, Uhum. mais emocional e mais mental. A emocional, ela tem mais dificuldade de segurar essa emoção dela, né? Tava que falei, Sim. cuidado porque a palavra vai, pode não voltar. Então é treino. Exato. Muito treino. Isso pode dar um enrosco grande. Uhum. Agora, você também tem o outro lado, que é o mental, e o mental, ele tem dificuldade de expressar as emoções dele. Ele tem as emoções iguais às dos emocionais, mas ele tem dificuldade de expressar. E isso Sim. também pode não ser positivo, porque parece que ele não está nem aí com o outro. Então, assim, o emocional é esquentadinho, estou falando extremos, tá? O emocional é esquentadinho e o mental é frio. Uhum. Isso a gente precisa trabalhar. Não é para mudar a essência, e eu acho que isso é um Sim. fator bem, bem forte. A sua essência é a sua essência. O que a gente precisa é equilibrar isso para a gente ter uma convivência melhor. Sim. Mas na panela de pressão, você tem a certeza que a sua essência vem. Se você é emocional, ela vai soltar, e se você é mais mental, ela não vai sair. Por isso a estratégia é conhecer. Você acha que o exercício físico, meditação, mindfulness e usar outros recursos, por exemplo, para o aprendizado também, né? Se tudo isso pode ajudar nessa gestão das emoções, você acha que é possível? Eu acho total. Mindfulness chegou para ficar. Eu acho que a meditação, o mindfulness, ele é uma técnica, né? Sim, Muito legal. A meditação, ela não necessariamente é só com mindfulness, né? Só com uma meditação. Não. sim, Tem pessoas que correndo meditam. isso, O que é meditar, né? Meditar é você conseguir esvaziar o máximo possível os seus pensamentos, ou seja, você foca em algo. Quando a gente está fazendo meditação, a gente fica prestando atenção na nossa respiração, porque é o sim, foco. Eu foco na sim. respiração para poder não pensar em nada, né? Que não existe não pensar em nada, mas É, não ficar com mas é pensamentos, diminuir, né? Diminuir. diminuir. E aí eu entro no estado um pouco e me acalmo. Então, uma Uhum, das coisas, uma das técnicas, por exemplo, que eu uso, que eu aprendi com o Tim Galloway, que é o precursor do coaching no mundo corporativo, que hoje é meu uhum, amigo, meu guru, o Tim, ele me ensinou a respirar.
Então ele fala, quando você estiver muito nervosa, e eu uso essa técnica para quando eu vou dar curso, porque não pensa que as pessoas não ficam nervosas, todas ficam. Pega Uhum. qualquer pessoa, um cantor, pega um ator, pega A um Fernanda presidente. Torres, né? A Fernanda Torres falou que ela sente frio na barriga toda vez que ela vai entrar no teatro, que ela vai gravar uma novela. Ela Sente. falou: se eu não sentir, eu estou morta. Mas é verdade. Aí a questão é o seguinte: se eu deixar que essa emoção do frio na Fernanda barriga me Montenegro, pegue, desculpa, falei errado. é, Fernanda Torres é a é filha, a mas foi a filha. Fernanda Montenegro que falou. Então, mas se ela deixar essa emoção tomar conta dela, ela vai ficar nervosa e ela sabe o que vai acontecer? Vai dar branco. Aí ela não sabe nem o que falar, esqueceu o texto. Sim, O é que, que a verdade. gente precisa fazer é se centrar. Então, eu, quando vou fazer um vídeo, quando eu vou fazer uma palestra, quando eu vou dar um curso, eu faço uma respiração, mas é aquela respiração bem profunda para acalmar a minha mente, oxigenar o meu cérebro, para eu ter um controle sobre mim, o máximo possível. E aí existem várias técnicas, e aí para os professores é ensinar Padre Nosso ao Vigário, mas assim, começa com uma piadinha, desconcerta todo mundo, deixa todo mundo alinhado com você, e aí você vai, porque tá todo mundo igual. E aliás, eu vou dar uma dica, que eu aprendi, gente, faz tempo, hein, porque me formei já faz muito tempo. Eu fiz faculdade de propaganda e marketing na SPM, e eu tinha um professor que ele me falava o seguinte, que era uma questão. Como é que eu faço? Eu fico com vergonha de ir lá na frente, tem horas que me trava, me dá branco, né? E ele falava o seguinte, isso é muito legal. Ele falava o seguinte: imagine quando você subir num palco, que você tiver que dar uma palestra, ou quando você estiver numa empresa fazendo uma palestra, imagine que está todo mundo nu e só você vestida. Quando você faz isso, você se enche de poder, né? Que você fala, bom, só eu estou aqui protegida. E realmente, além de outras técnicas, né? Era o Marco Vinícius, meu professor. Lembrei Legal, disso agora. legal, legal. Olha, a gente está aí com 7 minutos para terminar, né? Porque o Instagram tem essa Tem, limitação. ele corta. A gente lá na Companhia de Idiomas, sabendo dessa questão da inteligência emocional, acaba realizando alguns cursos diferentes para tirar do foco essa questão da preocupação com o idioma e também para o aluno fazer alguma coisa que ele curta. Tipo, a Thalita, que está aqui assistindo a gente, ela está dando um curso agora, que está rolando já, né? Que é inglês com séries e filmes. E aí, Que então, é um legal! curso de inglês, mas aí você fala de série. Então, se você curte séries, tem várias séries lá, você assiste, você discute, aí tem fórum, né? E vai começar agora, eu até quero fazer essa chamada, depois se você tiver algum curso, você faça aí a sua chamada, que a gente vai começar um curso de inglês com música. Então, quem curte música, Olha, e aí não quer fazer um curso assim tão, vamos dizer assim, com temas assim de trabalho, quer fazer algo mais relaxante, que você, se você curte música, a Thalita que também vai dar esse curso, e a gente tem as informações no site da Companhia de Idiomas, que é companhiadeidiomas.com.br. Aí vão ser 3 encontros, dia 25/9, 2/10 e 9/10, das 10 às 11. E aí é bate-papo sobre música. Vai ouvir música, vai discutir lá um pouco nossa, de fantástico! informação, Você me né? lembrou quando eu era adolescente. Foi uma das coisas que me fez aprender o inglês, foi isso, porque eu punha música e eu ficava escutando, Ah, eu é? tinha letra, eu Sim, pegava a letra, e aí eu sim. ficava escutando para ver se eu entendia o que estava sendo falado. E o dos filmes, eu via o filme primeiro com a letreira em português, depois eu tirava o letreiro para poder entender se eu estava pegando. Muito legal essa ideia, muito Tem que ser bacana, assim. adorei isso. E é coisa Eu curta acho que mesmo, só para dar uma, sabe, aquela coisa da pessoa assim, pegar o gosto, né? Aquele que tem receio de se expor, falar de alguma coisa que curta, né? Que goste. É muito também legal. isso. Né? Você vai Parabéns, dar, muito legal. você vai dar algum curso por hora, algum treinamento para poder convidar o pessoal? Agora, nesse momento, eu não tenho, mas eu posso montar. Eu acho que eu vou montar com você, já que você tem alguns pequenos Sim, cursos. Eu acho que a gente pode montar falando dos sim, assuntos. E aí, se eles colocarem, mandarem para você, olha, assuntos de comportamentais. Eu queria saber sim. sobre isso, fazer um curso. A gente faz um curso curto sobre isso Com e certeza. beleza. Com certeza. A Ótimo. gente já até conversou um pouco sobre isso, a gente É, vai dar continuidade nessa ideia aí. e eu vou dar mais uma dica, só que essa é para Manda. fechar, porque daqui a pouco o Instagram fecha a gente. Temos 5 minutos aí, pode falar. Tem um aplicativo no Hum. celular que chama Cogni.
Ah, COGLI. sim. Esse aplicativo, ele Uhum. faz exatamente aquilo que eu falei para vocês do caderninho. Então, você entra lá e aí você coloca lá. Ele pergunta para você como você está se sentindo, o que, que aconteceu para você ter que escrever, o que Sim. aconteceu, o que, que você fez com isso, né? Qual a ação que você tomou para você resolver isso. Então, é uma outra forma da gente. Eu viro e mexe, eu faço lá o Cogni, eu coloco, Legal. e aí eu pego os gatilhos, que é muito legal. Agora, É, gente, é o seguinte. Eu estou aqui à disposição, quem quiser pode me mandar um WhatsApp, ou pode me mandar um e-mail fazendo perguntas sobre inteligência emocional, eu vou responder, eu vou combinar com a Lígia da gente fazer isso. um curso com os interesses de vocês, né? Os interesses do Sim, pessoal sim. que tenha. Posso até me arriscar, não sei, mas aí com a ajuda dos professores, fazer alguma coisa em inglês. Posso até arriscar, se for uma ou duas aulas, me arriscar em inglês, posso pensar nisso, mas eu acho que vale muito a pena, porque nós estamos numa transição de momento É verdade. para a inteligência artificial e no futuro, quem não tiver inteligência emocional, eu sinto dizer, mas está fora do mercado. Quem não tiver idioma e quem não tiver inteligência emocional não vai fazer parte do mercado. É isso que está sendo pedido por aí, a tendência. Sim. Muito bom, pessoal. Amou as dicas. Estou vendo aqui os comentários de quem escreveu. Pessoal agradecendo aí. Muito Ah, bom. que bom. Então, você quer finalizar com algum comentário ou é isso mesmo? Porque a gente tem 3 minutinhos, senão a gente encerra aqui. Eu só quero dizer que agradeço muito a essa oportunidade de você ter me convidado. Adorei esse bate-papo. Foi Eu sou ótimo. daquelas que Obrigada. falo mesmo, né? Gostei muito. Podemos fazer de outros assuntos, do que o pessoal Podemos. quiser, porque isso é super gostoso. Estou à disposição. O meu Instagram é Lucila Marques Coach. Uhum. As pessoas podem me achar lá. Também é Lucila Marques Coach no Facebook. Também é Lucila Marques Coach no YouTube. Ah, você Agora eu tem estou canal no fazendo. YouTube? Tem canal no YouTube. Estou fazendo agora podcast. Minha filha, estou Maravilha. super tecnológica. Podem me procurar ou perguntem para a Lígia que eu respondo o que for Isso. para trabalhar com isso. Se for, se quiser, um treinamento, eu desenvolvo, mentoria e coaching também, eu estou à disposição. Que bom que o Perfeito. pessoal gostou. Estou super Maravilha. feliz. Obrigada. Eu que agradeço, Lucila, pelo papo, pelas dicas, pelos comentários aí, dicas de livro, de filme. Eu anotei aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou depois colocar eu vou salvar o nosso bate-papo, a nossa live. E aí depois eu vou fazer uns comentários e anotar essas informações todas que você passou, que foram muito ricas. Agradeci, Legal. tá bom? Que ótimo. Eu Gente, agradeço você. imagina. Boa noite, então, e até a próxima live. A gente faz uma por Boa noite. semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.